Fala, futuros servidores públicos. Então vamos para o nosso quinto vídeo de Seguridade Social. Como é que vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Ó, cuida do corpo, cuida da mente. A caminhada é longa, requer muita paciência, muita perseverança. Então eu sempre falo para o pessoal, cuide do seu corpo e cuide da mente. Ó, corpo e mente. Tá bom, pessoal? E perseverança, persevere sempre, tá? Então na aula do vídeo de hoje a gente ainda está nessa parte de história, tá? Então estamos caminhando pela história da Previdência, pela história da Seguridade Social, para a gente entender como é que a gente chegou lá naquele modelinho do artigo 194 que a gente viu na nossa segunda videoaula, tá bom? Então vamos lá, o que a gente vai falar hoje aqui nessa caminhada histórica? A gente vai falar do IAPS, da LOPS, o surgimento do nosso INPS, e o CIPAS. O que foi o CIPAS, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos seguindo ali naquela caminhada histórica, né? A gente já viu lá a CAPES, a Lei Eloy Chaves, todas aquelas coisas, agora a gente chega aqui em 1930, era Vargas, tá? Em decorrência de problema com as CAPES, o governo decidiu unificá-las em Instituto de Aposentadorias e Pensões, IAP, que não mais seriam organizados por empresas, mas sim pela categoria profissional, abrangendo as classes de trabalhadores do âmbito nacional. Então, observe aqui o seguinte, pessoal. Eu tinha CAPES dentro da Lei Eloy Chaves, lá para os ferroviários. Em virtude disso, as outras categorias passam a requerer direito a ter uma expansão de CAPES pelo país. Tá? Lembrando que as CAPES elas estavam sendo administradas dentro de cada empresa. Tá? Começam a surgir reclamações, começam a surgir vários problemas. O que o governo faz? Ele pega e unifica em IAPS. Agora ele vai tirar de dentro de cada empresa e vai levar para ele o governo. Tá? Então agora, vamos dizer que em apertada síntese, quem é que vai tomar conta do negócio? Quem é que vai administrar? O governo, porque o governo ele sempre administra muito bem nosso dinheiro, não é isso, pessoal? Então vamos lá. Tá? O que eram as IAPs? Então eram autarquias de âmbito nacional, centralizadas no governo federal, organizadas em torno de categorias profissionais. Tá? Então se eu tinha uma CAP em cada empresa de estrada de ferro, pessoal, o que eu tenho agora? Categoria profissional dos ferroviários, um único IAPs e toda, vamos dizer, a centralização do custeio toda indo para um só lugar, em vez de ficar espalhado em cada empresa, agora aqui nas mãos do governo, tá? Que cuida muito bem do nosso dinheiro, não é isso? Então vamos lá. 1934, pela primeira vez uma Carta Magna nos trouxe que o custeio da Previdência ocorreria de forma tríplice. Então olha que interessante, em 34 começa a se ter ideia de um custeio de forma tríplice, ou seja, com quem contribuindo? Ó, empregadores, trabalhadores e estados. Olha o conceito de custeio, de contribuição previdenciária surgindo aqui forte na Constituição de 34, pessoal. Isso aqui é muito interessante. 1946 foi a primeira Constituição a adotar o termo Previdência Social de forma expressa, em substituição à expressão Seguridade Social. Quando a gente para aqui e dá uma olhadinha na Constituição 46, eu vejo que ainda tinha uma confusão entre os conceitos ainda. O conceito de previdência, de seguridade, ainda não era tão simplório, tão objetivo como a gente vê hoje na Constituição, no artigo 194 da atual Constituição. Tá? Então ainda tinha ali uns senões. Hoje não, o 194 deixa isso expresso, que a gente tem um gênero com 3 espécies, como a gente já viu lá, né? O nosso PAS com S, Previdência, Assistência e Saúde. Então aqui a gente ainda tinha um pouco de confusão. Seguindo, pessoal, 1960, a Lei 3.807, que ficou conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social, a LOPS. Pessoal, antes de eu continuar lendo aqui, já avisei para vocês, quando uma coisa for muito importante, eu tenho que fazer o quê? Colocar um IPC. A LOPS vira e mexe, aparece em prova de concurso público. Então essa aqui é mais uma data que eu vou deixar ali, o IPC de quê? De importante pra caramba. Importante pra caramba. Essa lei aqui vira e mexe, ela vai aparecer lá. E é necessário a gente entender o que foi a LOPS, ó. Padronizou o sistema assistencial e criou novos benefícios, não unificando, contudo, os IAPs existentes, criando apenas normas uniformes para segurados e dependentes dos institutos existentes.
Cuidado com isso aqui, é muito batido em prova, não unificando os IAPs. Tá? É muito comum a prova dizer que a Lopes unificou os IAPs. Não unificou. Ela unificou o quê? As regras. Então ela deu um padrão para todos os IAPs. Porque senão cada um estava fazendo de um jeito. Então a gente tinha ali normas às vezes contraditórias, umas mais completas, outras deficitárias. Então aqui ela unifica essas normas, mas ela não unifica os IAPs. Tá? Então muita atenção, ela padroniza normas uniformes, não unificando os IAPs. A gente vai ter a unificação dos IAPs um pouquinho daqui a pouquinho, um pouquinho mais na frente. Tá? Olha o nosso IPC aqui em 1960. 63, a Lei 4.214 criou o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. Então aqui, ó, criação do Fundo Rural, olha que interessante. Enfim, a proteção social chegava à área rural. Então, olha que interessante, está se expandindo lá também para o campo, né? Então, muito importante isso daqui. 1965, ainda na Constituição de 46, lá atrás que a gente viu, ó, foi incluído em 65 parágrafo proibindo a prestação de benefício sem a correspondente fonte de custeio. A gente chama isso de princípio da precedência da fonte de custeio. A gente vai falar especificamente desse princípio aqui, também chamado de contrapartida, que ele também cai muito em prova, pessoal. Nas cenas dos próximos capítulos a gente vai falar dele. Mas entendam o seguinte, toda vez que eu crio um benefício previdenciário, eu tenho que dizer de onde vai vir o dinheiro, eu tenho que ter uma fonte de custeio. Então a gente costuma dizer o seguinte, ó, benefício requer fonte de custeio. Se eu vou criar um custeio, vou dar um benefício. Então é uma via de mão dupla. Benefício, custeio, custeio, benefício. Eu não posso sair criando benefício por aí e sem dizer de onde vai vir o dinheiro, porque o dinheiro não é infinito, né? Não é uma máquina ali que vai ficar girando, vai ficar fazendo dinheiro sem parar, tá? Então, é sempre uma via de mão dupla. Quando eu quero dar algum benefício para a população, eu tenho que dizer de onde vai vir esse dinheiro que vai para ela, que vai para aquele benefício que eu estou querendo dar, tá? Então, muito importante isso daí. Seguimos, pessoal. Agora aqui mais uma data importantíssima para a gente, pessoal. Por que ela é tão importante? Que é a criação do nosso INPS, ó. 6667, foi publicado o Decreto-Lei 7266, que unificou os IAPs, criando, ó, agora a gente tem a unificação dos IAPs. Lá na Lopes, a gente teve a unificação das regras. Lá unificou as regras, aqui eu unifico os IAPs. Criando o nosso INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Órgão público de natureza autárquica, unificação legislativa e administrativa. O decreto entra em vigor no ano seguinte, no dia 1/1 de 67. Então aqui, pessoal, surge o nosso INPS. Eu costumo dizer que o INPS é imortal, né, pessoal? Se eu conversar hoje aí com alguém mais velho, você vai ver, ele não vai falar para você, hoje eu vou na autarquia federal, hoje eu vou na Previdência Social, vou pegar minhas coisas e vou no INSS. Você não vai fazer isso, pessoal. Se você conversar com qualquer um mais idoso aí, vai falar, hoje eu vou lá no INPS, vou fazer minha prova de vida no INPS. Aí você fala com ele, não, INSS, Previdência Social, ele vai ficar com aquela cara assim, tá falando de quê? Então, o INPS é quase que imortal, ele já foi substituído pelo INSS, mas ele ainda está aí no coração e mente dos mais velhos, tá, pessoal? Então, para eles sempre vai ser INPS. Essa é mais uma data que a gente faz o quê? Mete lá aquele IPC para ficar bonitão, tá? De importante pra caramba, tá? Então, aqui nasceu o nosso INPS. Depois a gente vai fazer uma linha do tempo e a gente vai passar aqui pelo INPS, porque logo mais para frente a gente vai ter a criação do INSS, um local aí que futuramente muitos de vocês vão estar trabalhando, não é isso? Então vamos lá, ó. 1967, Constituição de 67, cria o seguro-desemprego, tá? Pessoal, o seguro-desemprego não é benefício lá do INSS não, tá? Tome cuidado com isso. Tem vira e mexe de vez em quando, pergunta se em prova também. Seguro-desemprego não é benefício previdenciário, nem pago lá no INSS, tá? Fica atento a isso aí. 1972, os empregados domésticos passaram a ser segurados da Previdência, por força da Lei 5859, olha aí. Os empregados domésticos no decorrer da história aí tão discriminado, enfim, em 1972, chegam lá também na Previdência, tá? Veja que interessante. Em 1977, a gente tem a criação do nosso SIMPAS, né? Então, olha lá, com o advento da Lei 6439, o governo criou o SIMPAS, o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, com o objetivo de integrar as atividades de previdência, assistência médica e assistência social. Repare, ele criou um sistema para juntar as três áreas,
Previdência, assistência e saúde. Quem tem Seguridade tem paz, tá? Foram unificadas 7 entidades no total. Então a gente tinha 7 unidades espalhadas, vamos dizer assim, que espalhadas tratando desses 3 assuntos, eles vêm e juntam todas elas, sistematizam, né? Já que elas tratam ali de uma área específica ali do Estado. Tá? Então ele tenta sistematizar. Quais são essas áreas aqui existentes, pessoal? Então a gente tinha a Dataprev, ó, empresa de processamento de dados da Previdência, existe até hoje, não é isso? Até hoje, se você jogar aí, dá um Google aí, você vai ver aí coisa da Dataprev. Tá? O IAPAS, Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social, vamos até abrir aqui que fica melhor, pessoal. Ó, o IAPAS, Instituto de Administração da Previdência e Assistência, a FUNABEM, Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, o nosso INPS, Mortal, tá? O SEME, a Central de Medicamentos, o INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, e a Legião Brasileira de Assistência. A gente vai ver que mais para frente, pessoal, essas entidades aqui elas vão se fundir e vão criando outras entidades. A gente vai ver que aqui vai ter entidade aqui que vai se fundir, vai criar o SUS, tá? Vai ter a entidade que vai se fundir, vai haver fusão e vai criar o INSS, e aí elas vão sendo extintas. Tá? Basicamente, lá a partir da década de 90, o que sobrou ali foi o Dataprev. Tá? Então, para ficar fácil aqui para a gente poder macetear e não esquecer, porque eu tenho que guardar a maior quantidade de informações possíveis para a prova, ó, fica aí um mnemônicozinho para vocês. Ó. Difícil, para eu gravar quais são essas 7 entidades aí que estão compondo o CIPAS. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha como que isso aí cai em prova já. Ó. Voltando lá para a reaplicação de Guarulhos, INSS 2022. Ó. A Constituição otorgada por Getúlio Vargas em 37, conhecida como Polaca, é considerado o marco do direito previdenciário brasileiro, pois foi ela que consolidou a legislação previdenciária no Brasil. Não, a gente já viu lá atrás, pessoal, essa questão aqui podia até nem estar aqui, né? Que 37 da Polaca ela não trata de nada disso. Aqui a questão é o quê? É a lei, é o LOI e Chaves, que é o considerado o marco inicial, aí o posicionamento majoritário, tudo aquilo que a gente já viu. Criação das CAPs. Se você não viu, volta lá nos vídeos anteriores, que essa aula da Lei LOI Chaves ela é muito importante para a gente. Tá? Seguindo, 2014, Câmara dos Deputados com Sebrasp. Com relação à evolução histórica e à organização institucional da Previdência, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 34 inovou a ordem constitucional brasileira no que se refere à fonte de custeio previdenciário, que passou a ser tríplice, provida de contribuições do Estado, do trabalhador e do empregador. Foi isso que aconteceu, pessoal? Foi isso que a gente viu lá? Lembra que eu falei? Ó, a forma tríplice de custeio. Agora a gente está vendo uma ideia de previdência, pessoal. Que legal, né? Então, muito legal essa questão também, abordar aí o que aconteceu em 34. Vamos para a próxima. Embora a Lei LOI Chaves de 23 seja considerada na doutrina majoritária o marco da Previdência no Brasil, apenas em 1960, com a aprovação da Lei Orgânica da Previdência Social, houve a uniformização do regramento de concessão do benefício pelos diversos institutos de aposentadorias e pensões então existentes. Olha que interessante, ele agora trabalhou 2 datas. Ele trabalha a Lei LOI Chaves e trabalha com a Lopes. O que vocês acham aí, pessoal? Foi isso que aconteceu? Tá certo o que ele falou lá da Lei LOI Chaves? Era um posicionamento majoritário? E a Lopes, ela fez isso aqui mesmo? Ela uniformizou o regramento de concessão dos benefícios dos IAPs? E aí, o que vocês me dizem? Acertou quem marcou o quê? Certo, né, pessoal? Então foi exatamente isso que aconteceu, tá? Então repare que ela trabalha 2 datas, explora ali bastante informação do candidato, né? Concursinho da Câmara dos Deputados, vocês sabem que paga muito bem, né? Tem que puxar bem a rédea mesmo ali com os candidatos. Próxima questão. A Lei 3.807/60, conhecida como Lei Orgânica da Previdência Social, notabilizou-se por ter uniformizado a legislação previdenciária dos diversos institutos. De novo, né, pessoal? Veja como a Lopes ela também é explorada bastante aí nos concursos. Não só pelo Sebrasp, mas também por outras bancas, pessoal. Foi isso aqui que aconteceu? Houve essa uniformização? O que vocês me dizem aí? Foi, não foi? Está certíssimo. Então, ela uniformiza os padrões. Ela não vai substituir os IAPs. Tá? Ela não uniformiza os IAPs. Ela uniformiza o regramento ali, as regras.
Próxima questão, TCE da Bahia. Vamos lá. Na evolução da Previdência Social brasileira, o modelo dos institutos de aposentadorias e pensões, que abrangiam determinadas categorias profissionais, foi posteriormente substituído pelo modelo de caixa de aposentadorias e pensões, que eram criadas na estrutura de cada empresa. E aí, pessoal, certo ou errado? O que vocês me dizem aí? Olha que interessante, ele está falando que os IAPs, os Institutos de Aposentadorias e Pensões, foram substituídos pelas CAPs. Foi isso que aconteceu? Ou as CAPs foram substituídas pelos IAPs? Olha o que a banca fez, olha o que o Sebrasp fez. Ela trocou a ordem, a sequência das ações, pessoal. Então o item está errado. Na verdade, as CAPs elas foram substituídas pelo IAPs e ele está dizendo aqui o contrário. Veja como o Sebrasp gosta de brincar com as palavrinhas, né? Então ela gosta de brincar com as regrinhas. Muito atenção com isso daqui, tá, pessoal? Então a gente finaliza aí mais uma aula sobre história da Previdência, tá? A gente ainda tem mais uma aula pela frente até a gente chegar no atual modelo que a gente tem hoje, tá bom? Eu espero que vocês estejam gostando. Peço que me siga lá no Instagram, Prof. Cristiano Carvalho. Deixa o like, compartilha, me ajuda aí a divulgar o canal, tá bom, pessoal? Para a gente continuar seguindo em frente, fazendo esse trabalho. E não deixem de se cuidar da mente e do corpo, tá bom? Até o próximo vídeo.